Olá pessoal, eu vou falar das melhorias da equipe Águia durante esses 15 dias. Foi incluída a coluna de data de vencimento da duplicata no relatório demonstrativo das retenções sobre serviços. Então, para facilitar a conferência do usuário, foi implantada essa coluna referente à data de vencimento das duplicatas e vai trazer toda vez que ele emitir o relatório. Aí nós fizemos uma alteração também, na verdade uma melhoria na central de tributos. Foi incluída a opção de outros tributos municipais, porque algumas taxas o cliente não conseguia lançar e aí nós criamos essa possibilidade para lançamento. Então como que vai funcionar? Ele vai primeiro ter que criar uma receita tributária, porque algumas taxas têm o código de receita específico, aí ele vai precisar lançar essa receita tributária, informando aqui o cedente e o código da receita. Aí depois que ele informar o cedente, que geralmente como é um imposto municipal, ele vai informar a prefeitura do município que ele está fazendo o lançamento da guia. Aí ele vai no botão de incluir a guia, selecionar os outros tributos municipais. Aí ele vai trazer aqui a opção que ele cadastrou lá na receita tributária, ele vai selecionar com o valor e as datas. E aí aqui, quando ele gerou a guia, automaticamente vai ser criada uma duplicata a pagar referente àquele imposto. Aí aqui nos dados da duplicata vai aparecer que foi referente à prefeitura e também que se refere a outros tributos municipais. Nós criamos também 2 novos mapeamentos para esses lançamentos. Foi criado um em despesa e o outro lá no passivo, referente aos tributos municipais a pagar. Porque o estadual já tem o separado e o federal também, aí para ficar correto o municipal a gente criou esses daí. Aí nós fizemos algumas adequações no arquivo do SPED. O que acontecia? No registro C100 e 170, nós gerávamos o custo bruto mais os descontos. Aí nós acertamos os campos respectivos aos valores nesses registros para que seja gerado corretamente de acordo com a necessidade do cliente. Aí, no registro C197, toda vez que o cliente lançava valor referente aos ajustes no C197, ele não vai gerar guia no registro E, que antes gerava no SPED. Então, se ele preencher esse valor, para não duplicar, no registro E ele não vai gerar mais nada. Aí outra adequação foi referente ao registro C420, que é o totalizador do cupom. Antes, na venda online, o cliente configura as taxas lá de tributos que ele vai ter, que ele pode emitir cupom. E aí, na hora que ele emitia, ele gerava o relatório do SPED, o arquivo do SPED, ele trazia todo desordenado, não seguia a ordem cadastrada no Venda Online. Aí nós adequamos para que seja gerado tudo na ordem que o cliente cadastrou lá. Alguém tem alguma dúvida referente às melhorias? Não. Então, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Adriano, vou mostrar as últimas tarefas dos últimos 15 dias da equipe Navegantes, Operações e Comercial. Bom, a primeira tarefa a gente fez algumas adequações na nossa escala complementar. A gente criou 2 novos campos, que agora o usuário vai poder informar, que é o campo isento e outros. E além disso, ele também vai poder alterar o CST de entrada aqui. Então ele vai poder colocar o CST e ICMS de acordo com a necessidade da nota fiscal de entrada. Lembrando que esses valores de isento e outros são salvos apenas na escrita fiscal, não são salvos na nota fiscal, somente na escrita. A gente fez uma nova versão para a linha de compra, que é a linha de compra beta, que tem como objetivo facilitar a manutenção, o usuário poder colocar produtos em várias lojas, em várias linhas ao mesmo tempo. Bom, dessa forma ele vai poder colocar todos os produtos em uma loja dessa forma. Então eu selecionei um produto e adiciono em todas as lojas ao mesmo tempo. Ou eu posso pegar uma loja específica e adicionar todos os produtos ao mesmo tempo também. Ou eu posso adicionar todos os produtos em todas as lojas. Seleciono o checkbox aqui. Então fica bem mais dinâmico para ele, não precisa mais, eu quero selecionar, clique em salvar, tira. Não, faz tudo o que precisa fazer, que ele salva uma vez só e já fica de acordo com a necessidade dele. A gente fez melhorias nas casas de venda cliente convênio, onde agora, anteriormente, o usuário precisava conciliar a tesouraria para poder conseguir emitir ação fiscal. Agora, se no fechamento de caixa já tiver um cupom com o CPF do cliente a ser emitida a nota fiscal, na hora que ele emitir a nota, emite a duplicata, e ao conciliar a tesouraria a gente não emite novamente porque já está emitido. E vai ter um vínculo com a nota lá também. Foi criado o relatório de produtos em oferta fidelidade,
que tem como objetivo do usuário ver todos os produtos que venderam com oferta de fidelidade em um determinado período e loja. Então essa é a visão do relatório. Então o usuário consegue ver desses produtos qual que era o preço de venda dele, qual que era o preço de fidelidade, quanto o cliente economizou, e também consegue ver qual foi a quantidade vendida em quantidade normal e qual foi a quantidade de fidelidade. A gente fez outras melhorias aqui que não tem como mostrar, mas eu vou comentar. A gente fez uma otimização no processamento da nossa fiscalidade eletrônica, com uma redução de 50% no tempo, para processar as notas. Notas muito grandes agora vai melhorar para os clientes, para todos os clientes. A gente fez melhoria nas visualizações dos ajustes de estoque de troca, na central do relatório do produto. A gente fez algumas melhorias de usabilidade na lista de produtos concorrentes, que não estava muito claro para o cliente como que funcionava a partir das listas. E a gente fez melhoria nas notas fiscais consignadas, onde agora a gente vai, quando o cliente confirma, a coluninha lá estoque em terceiros é preenchida. Então agora fica mais fácil para o usuário conseguir visualizar. Dúvidas? Então é isso. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Gleice, eu sou da equipe Taurus, vou apresentar as melhorias feitas no módulo financeiro nos últimos 15 dias. Bom, então, uma melhoria que a gente fez foi a criação dos subtipos de contratos financeiros. A ideia desses subtipos é facilitar duas coisas. Uma que, quando a gente inclui um contrato financeiro, a gente exige que o usuário associe uma conta contábil. Só que muitas vezes o usuário que está incluindo o contrato, ele não sabe qual é a conta correta para ele utilizar. Aí ele tem que procurar um contador, procurar uma pessoa responsável para informar para ele qual conta que ele tem que usar. E ele acaba perdendo um tempo nisso. Outra coisa é facilitar a identificação quando são outras despesas ou outras receitas, né? Porque, por exemplo, numa situação em que ele fez uma compra no supermercado da esquina de alimentação, depois outra pessoa foi lá e fez de produto de limpeza. Os dois seriam contratos de outras despesas para um mesmo fornecedor. Então ficaria difícil para ele depois, na hora de encontrar o contrato, saber em qual que ele tem que lançar. Então ele poderia usar um subtipo de despesa com alimentação, um subtipo de despesa com produto de limpeza. E aí já ficaria associado às contas contábeis corretas. Então, para utilizar, a gente tem uma nova permissão. Para incluir, a gente tem que informar se é um subtipo de receita ou despesa, informar uma descrição e já deixar a conta contábil amarrada. Quando a gente for incluir um novo contrato, a gente tem um novo campo agora de subtipo de contrato, que de acordo com o tipo de contrato que eu estou incluindo aqui, se o contrato já for de receita ou despesa, a gente já exibe os subtipos específicos, né, de despesa ou de receita. Aí quando a gente prosseguir, a gente mostra qual é o subtipo que a gente está usando. E aí as contas contábeis já vêm preenchidas automaticamente de acordo com o subtipo e elas ficam bloqueadas para não perder o sentido do subtipo. Se o usuário não quiser essas contas, ou ele pode não usar o subtipo porque ele não é obrigatório, aí a conta aqui fica aberta, ele pode colocar o que ele quiser, ou ele pode criar um subtipo diferente com outra conta se for algum caso específico que ele quer contabilizar de outra forma. Então, a partir da próxima versão, a gente vai ocultar duplicatas que sejam geradas a partir da folha de pagamento. A gente fez isso porque hoje, no Contas a Pagar, qualquer um que tenha permissão para acesso pode ver todos os tipos de duplicata. Então, se uma pessoa fizer uma folha de pagamento por funcionário, qualquer um poderia visualizar o salário dos funcionários. Então, para evitar isso, a partir da próxima versão, a gente vai exigir essa permissão para visualizar duplicados que sejam gerados a partir da folha. Só que para não gerar impacto para os clientes, na versão atual a gente liberou só a permissão, sem que ela impacte em nada, que aí os usuários vão poder dar a permissão para as pessoas específicas e a gente está exibindo um aviso na tela de Contas a Pagar, avisando que se ele não tiver a permissão, daqui a alguns dias ele não vai poder visualizar alguns tipos de duplicata. E a gente tem um link que quando ele clica ele vê os tipos de duplicata que vão ficar ocultas se ele não tiver aquela permissão. Ok? Na Tesouraria Loja, agora a gente está exibindo os ECFs que estão em abertos ainda. Antes a gente só exibia nessa tela os ECFs que já estavam fechados. Só que, às vezes, a pessoa que estava aqui na tesouraria, quando ela prosseguia e tentava conciliar, ela via que algumas informações não estavam batendo. Só que o motivo era porque o ECF ainda estava aberto, só que ele não tinha essa informação aqui. Então, para poder facilitar, ele já cobrar o fiscal de caixa, a gente já exibe ali em vermelho os ECFs que ainda estão em abertos.
e que por isso vão impedir ele de fechar a tesouraria. A gente também fez uma alteração, mas na parte de contabilização, do adiantamento de pensão da folha de pagamento. Antes, quando a gente estava contabilizando tudo numa partida só. Só que a gente foi orientado pela equipe contábil que quando a gente faz um adiantamento, a gente sempre tem que contabilizar a conta dos salários a pagar. E essa operação é chamada de permuta. Só que a gente estava fazendo numa operação só, então ficava confuso, o usuário dava a entender que estava duplicado. Então, para ficar mais claro para o usuário, a gente separou e a gente exibe um histórico específico, avisando que é uma partida de permuta da conta e mantém separado para ficar mais fácil da identificação. Dúvidas? É isso então. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou falar sobre as novidades e melhorias que nós fizemos no módulo de vendas do RP. Uma das melhorias e funcionalidades que nós incluímos foi que agora na geração de arquivos para frente de caixas antes, é possível selecionar a opção de regras fiscais separado do arquivo de PDV. Isso estava causando um certo transtorno nos clientes, então a gente separou para ficar mais fácil na hora de gerar e mais leve também o arquivo, porque ele é muito grande por causa das regras fiscais. Isso é só disponível para Xantos na nuvem. Nós tínhamos na logística, por força de vendas, a opção de separação. Nós fizemos um novo módulo no RP que chama Ordem de Separação. Ela vai ser genérica depois para as outras funcionalidades do RP, mas de início vai ser só por força de vendas. Então aqui vai depois exibir os outros tipos de origem. Esse filtro aqui, esse topo de filtro, ele é genérico para todos os tipos, mas quando ele selecionar um tipo, vai ser exibido todas as ordens de separação do força de vendas. Então tudo que era na separação veio para a ordem de separação. Então esse é o novo módulo da parte de separação do força de vendas. Aquela parte é a parte do RP. No mobile, que para alguns é PDA, tem essa nova opção aqui, ordem de separação. O que vai acontecer? Ele vai colocar a loja da distribuidora, vai ter os filtros aqui na versão mobile, e aqui embaixo vai ter a opção de eles escolher qual que ele vai separar. Então tem a opção aqui separar itens. Quando ele clicar, já vai exibir qual que é o produto que ele vai coletar, porque o campo já vai estar no jeitinho aqui para ele já escanear o código e colocar a quantidade que ele está separando. E aqui é exibida a quantidade do produto do pedido. No final da separação vai ter o finalizar, como é hoje no RP. Então ficou da mesma forma que no RP, nós fizemos no mobile, para não dificultar tanto a forma do usuário fazer o processo. E na consulta, ele tem a opção também de reabrir a separação. E tem o status aqui quando está finalizado. Então essa é uma visualização dele consultar todas as AOS, né, que foi o nome que nós demos, que é mais comum hoje no mercado. Essa é a parte do mobile. Fizemos também no aplicativo de força de vendas a opção de você clonar o pedido de força de vendas. Nós temos essa opção no RP, levamos para o aplicativo, que também é bem utilizado pelos vendedores. Mudamos a forma como consulta os pedidos no aplicativo. Tem uma opção agora lá no canto esquerdo, que é os 3 pontinhos, que quando clicar vai ser exibido, da mesma forma será exibido no histórico de pedidos. Então aqui na parte inferior vai ter visualizar o pedido ou clonar o pedido. Então da mesma forma que é na consulta de pedidos, que é nessa tela, que tem a mesma funcionalidade, tanto no histórico de pedidos, que é essa tela, terá a opção clonar o pedido. Certo? Muito obrigado.